Olá, pessoal. Boa noite aí para quem tá ouvindo a gente. Meu nome é o Márcio, CEO da Desk Close. Estou aqui para ter na onda a gente debater um assunto que é uma dor tão intensa, mas que a gente precisa falar cada vez mais sobre, que é o relacionamento entre suporte e desenvolvimento, né? E para conversar sobre esse assunto, trouxe aqui um amigo aí, o Leandro Garcia. Garcia, queria que você se apresentasse aí, falar quem é você. Leandro Garcia, que é da Inoviflow, falar um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o seu trabalho aí. Legal. Boa noite. Obrigado pelo convite, Omar. Muito bacana estar aqui com vocês, falar desse assunto aí que põe fogo em muito lugar, né? Que faz muito lugar aí, muita coisa pegar fogo. Discutir um pouquinho isso. Eu sou Leandro Garcia, trabalho na Inoviflow. Nosso foco é ajudar as empresas e pessoas a melhorar o processo, diminuir desperdício e na entrega de resultados aí através de Lean, Business Agility, Lean Startup e tudo mais. Estou no mercado aí já há 25 anos, trabalhando com TI e resolvi sair da última oportunidade que eu estava e abrir Inoviflow e focar nessa área que eu acho que tem boas oportunidades aí para ajudar muita empresa a conseguir resultados melhores aí sem precisar mexer no bolso, né? Eu acho que tem muita coisa aí de processo, muita coisa que a gente vai conversar hoje aí que afinando você consegue resultados melhores, né? Legal. E voltar um pouquinho no tempo aí e lembrar de quando a gente se conheceu aí, qual que é. Acho que é um pano de fundo legal para a gente começar a falar sobre esse assunto que no início não era para isso, né? A É, gente não se conheceu para isso exatamente, mas acabou virando, né? Então, falar um pouquinho sobre esse momento que a gente se conheceu. O Leandro, a gente fez um trabalho juntos, né? Na empresa que eu estava anteriormente também. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu preciso fazer entrega contínua. Preciso fazer subir o sistema automático sem dar pau, e esse é o problema, né? E aí conta um pouquinho do seu lado o que aconteceu nessa história. legal. Na verdade, a gente se conheceu antes, né? Eu nem lembro muito bem como é que a gente se conheceu, se foi via Campinas Tech, se foi Foi numa dessas movimento de andanças startup, aí. a gente já se conhecia. Foi isso. O Amar me abordou e falou assim: preciso de DevOps aqui, preciso de Continuous Integration, Continuous Delivery e tudo mais. E eu fui até a empresa que o Amar, na época, era diretor de operação, para entender qual que era essa dor do Omar de verdade, né? Qual que era a dor e por que ele queria. Ele me trouxe a solução que ele estava desejando, né? A solução que ele estava visualizando, e eu fui lá entender qual era a dor. Acho que a gente tem que mapear um pouquinho e aprofundar um pouquinho no qual é a dor que realmente tá sendo que o cliente está trazendo, né? Não necessariamente o que o cliente traz é aquilo que a gente precisa olhar. E aí, uma semaninha lá dentro da empresa, mapeando e tudo mais, ficou claro que existiam dores em outros lugares, que a parte de continuous integration, continuous deploy, não era dor, que as coisas não chegavam nesse ponto, né? Elas enroscavam muito antes, assim, né? Tinha muita coisa parada em muitos outros lugares, tudo mais, e o trabalho todo foi desenroscar tudo isso, né? Derrubar os muros, conectar áreas, fazer todo mundo se preocupar com o que precisava ser entregue, até um momento em que realmente a entrega automatizar a entrega passou a ser importante. É. E, e aí a gente começou um projeto na verdade, de reestruturação do processo de desenvolvimento como um todo e adjacências, né? Eu acho. Isso. E uma adjacência muito importante que a gente tinha na época era esse relacionamento com o time de suporte, né? Então, eu acabava que eu gerenciava os dois times na época, né? E
tinha a visão de que o problema estava num lugar, mas ele estava em outro, né? E aí, assim, existem grandes diferenças entre os dois times, né? Queria que a gente falasse, vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença, principalmente a diferença cultural entre esses dois times, né? Basicamente, da onde, o que cada um desses times quer, né? O que eles precisam, na sua O time de visão? desenvolvimento está ali para promover mudanças, né? Ele está ali desenvolvendo coisas, que seja corrigindo bugs e tudo mais, ele está querendo promover mudanças toda hora. E o time de suporte ele está ali para apoiar o cliente na ferramenta. Então, ele quer estabilidade, ele quer um processo funcionando de maneira que ele tenha o menor número de dor de cabeça possível. Então, naturalmente, nesses dois papéis você tem um pouco de conflito. E o suporte tem a dor do cliente na mão ali, né? Ele atende o telefone, ele ouve o cliente bravo, o cliente certo ou errado, mas o cliente está ali na linha com ele, o cliente não liga para agradecer, né? O cliente liga para reclamar de alguma coisa para o suporte. Ou porque ele não entendeu como é que funciona alguma coisa, ou porque alguma coisa não está funcionando adequadamente, enfim. Para tirar uma dúvida. E o time de desenvolvimento ele tem demandas que ele recebe ali de várias frentes diferentes. E nem sempre ele consegue atender as demandas que vêm de suporte, e às vezes ele está trazendo mudança. O time de suporte não quer aquela mudança, o time de suporte quer a estabilidade. Para ter estabilidade tem que corrigir alguma coisa que não está sendo corrigida. Então, gera ali, eu acho que desnecessariamente, mas é um fato, gera desgastes ali, tem atrito nessa relação, né? Sim, eu acho que tem uma coisa interessante da gente comentar também, que essencialmente conflitos são diferenças de valores, né? E acho que essa questão da estabilidade da mudança, né, para mim é a essência de toda a raiz do problema, a essência de todo o conflito é essa, né? Como que se moldam os dois times, e tem o aspecto os dois times tomam de vários lados diferentes, mas a componente de cliente ela é mais forte para o time de suporte, de alguma forma, né? E aí, assim, a segunda pergunta da nossa pauta aqui era por onde começar a resolver o problema. E eu vou começar dando essa resposta, que na minha visão é trazer mais próxima a perspectiva do cliente do time de desenvolvimento também, né? Porque, assim, não adianta o cara de suporte simplesmente ficar de ponte, né? Que também é um problema, né? O cara só simplesmente repassa a coisa para o desenvolvimento fazer, né? Eu sempre falo que o time de suporte tem que ser um filtro, né? Ele tem que mastigar a coisa, né? Via de regra, num processo, se alguém tira uma coisa de um lugar e leva para o outro, essa pessoa ela é inútil, ela não precisa existir, né? Você pode automatizar o processo dela, isso pode ser automatizado, isso pode ser, enfim, desnecessário, questione, né? Esse tipo de coisa. Então, sempre trabalhar como um filtro, né? E aí começar a jogar a perspectiva do cliente de maneira mais clara também para o time de desenvolvimento. O que você tem a dizer aí sobre por onde começar a resolver o problema? Então, eu gosto daquela analogia da pizzaria, né? Que eu falo do entregar a pizza, né? Estamos matando a fome do cliente, né? Essa analogia é uma brincadeira que eu faço, que não interessa onde é que você trabalha dentro da pizzaria, você está ali para ajudar. Você ganha salário quando o cliente mata a fome dele. Você pode trabalhar no RH de uma grande rede de pizzarias. Na verdade, o seu salário vem da necessidade do cliente, que ele tem uma fome, e aí no meio daquela fome dele ele tem um desejo de comer alguma coisa, ele opta pela pizza, seja pela praticidade, seja pelo prazer de comer uma pizza. Aí ele compra aquela pizza, come a pizza e fica satisfeito, né? Então é daí que vem o teu salário. Se você trabalha no financeiro, se você faz a entrega, se você é o cara que compra, se você está lá no RH, independente de onde você está nesse processo todo, da onde vem o seu salário? Vem do fato do cliente ter matado a fome dele, ter ficado satisfeito consumindo aquela pizza. Então, a hora que todo mundo começa a entender que o jogo é esse, o jogo muda. Porque aí as pessoas começam a entender o papel delas dentro do processo de uma outra forma, né? Não é responsabilidade do desenvolvedor, não é responsabilidade do suporte, não é responsabilidade do RH, é responsabilidade de todos resolver aquela dor que faz com que o cliente invista tempo, invista dinheiro, invista o que for ali para
comprar o produto da empresa que você trabalha e desse dinheiro que chega que você recebe seu salário. Então, se esse problema não está resolvido, não tem porque o cliente comprar, não tem porque a empresa não tem necessidade de pagar o seu salário se ela não tem clientes, né? Parece uma coisa meio óbvia, mas é o que eu gosto de trazer muito para as pessoas que se você trabalha numa pizzaria e não tem ninguém comendo pizza, amigo, não faz sentido ter um emprego, seja lá qual for ele, né? Se você está no RH, se você está lá no caixa, se você está acendendo o forno, abrindo massa, não vai fazer sentido, não vai fazer sentido o teu trabalho em lugar nenhum. Então, acho que o primeiro ponto é trazer um senso comum ali do que precisa realmente ser feito, né? E aí cada um entender dentro do seu papel o que ele pode fazer para ajudar a matar a dor do cliente que está na outra ponta ali pagando para ter o problema dele resolvido. Sim. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? Em outras palavras, todo mundo entender que está no mesmo fluxo de valor, né? Todo mundo está no mesmo fluxo de entrega de valor para o cliente. Então, e cada um ter consciência e sabedoria de saber que aquele é seu papel e que esse papel está num contexto de um todo, né? E acho que mais para frente a gente vai falar de como tangibilizar isso, né? Porque isso aí, eu só falar, gente, vocês estão no mesmo fluxo de valor, não adianta muita não coisa. Ajuda, então por isso que eu gosto até da analogia da pizzaria, né? Porque eu acho que começa a tornar um pouquinho mais... As pessoas começam a ficar um pouquinho... começa a ficar um pouquinho mais palpável, tem um entendimento, né? Sim. Senão fica aquela coisa fluxo de quê, né? Sim. E aí, a gente cai, né, o Garcia, pro dia a dia, né? Então, quando a gente começa a resolver o problema, então, beleza, todo mundo tem consciência que está no mesmo fluxo de valor, né? Que ações, assim, tem uma ação prática que a gente sabe que ajuda muito nesse contexto, que né, entre esses dois times tem uma lista de coisas que tem que ser feitas, né, e que tem que ser acompanhadas, né, que a gente pode chamar aí de backlog. No geral, a gente chama de backlog, né? E aí, qual que é a importância de manter esse backlog organizado e principalmente priorizado e como fazer isso de uma maneira efetiva na sua visão? Legal. Bom, primeiro é um ponto assim, né? A empresa não tem e não deve ter capacidade para fazer tudo, né? E por tudo que eu digo é fazer todos os projetos que surgem, que vêm do comercial, resolver todas as demandas que o suporte traz e tudo mais. Você imaginar que você vai ter capacidade para resolver tudo, isso é muito caro e eu acho que possivelmente vai tornar o teu negócio inviável. Ainda mais no mundo que a gente está hoje, que está faltando desenvolvedor, salário de desenvolvedor está caro. Então, você tem que priorizar aquilo que vai resolver a dor do seu cliente ou vai ajudar na estratégia da empresa para crescer e tudo mais. Você tem que focar nisso. Então, priorizar é algo que precisa ser feito para que você consiga executar aquilo que é de maior valor, aquilo que vai trazer mais resultado para o teu cliente. Se você não priorizar, você vai acabar colocando muita coisa na frente e, como é fato, você não vai conseguir fazer tudo, vai acabar que coisas que são relevantes você não vai fazer, outras coisas que são menos relevantes você vai estar fazendo, seja porque foi priorizado por decibéis. Você conhece priorização por decibéis? Conheço, já ouvi falar. Já ouvi falar, né? Aquela priorização no grito ali, principalmente quando vem de cima e tudo mais, ou aquele cliente que é mais chato grita mais, enfim. É uma forma de priorizar, é priorizar pelo grito, né? Não é uma forma muito efetiva, mas é uma forma de fazer priorização. Mas, assim, eu acho que não cabe tudo. As pessoas precisam ter consciência de que não dá para fazer tudo. Não dá para executar todos os projetos que alguém teve uma ideia, não dá para resolver tudo que veio lá do suporte, principalmente na hora que chegou. Então, é importante priorizar, é importante entender que tem que ter uma sequência e essa sequência ela tem que ser desenhada de forma a entregar mais resultado. Tá? Aí você pode pensar na estratégia da empresa, você pode pensar em resultado financeiro, você pode pensar em 1000 coisas aí na hora de priorizar. E aí, técnica para priorizar, tem 1 milhão de técnicas para priorizar. Acho que dá para fazer um bate-papo desse só de priorização, né?
Mas eu acho que o importante é ter claro que a priorização ela não pode ser feita por questões políticas, por questões de grito e tudo mais, elas têm que estar focadas e ser tangível, né? Isso tem que conseguir tangibilizar isso. Então, você vai falar de projetos, o que eu vou trazer ali? Eu vou trazer, dentro de projetos ali, por exemplo, métricas de acompanhamento. Então, eu começo a executar um pedaço do projeto, coloco no ar um pedacinho desse projeto, começo a olhar para essas métricas de acompanhamento e vejo se está dando o resultado que eu preciso que dê. Se está batendo, se o cenário que eu desenhei, eu estou tendo retorno. Não estou, eu vou pivotar esse projeto. Estou, bacana, vamos para a segunda fase, vamos para a terceira fase. A ideia das sprints ali, a ágil não é só Scrum, né? Mas pensando naquelas pequenas entregas e tudo mais, é para que você coloque isso o mais rápido possível em produção e que você consiga medir e entender o resultado daquilo que você está fazendo. Não é para você parar de fazer o projeto de 1 ano, começar a fazer 24 sprints de 15 dias, né? Você não mudou nada, né? Sim. Então, você tem que ir para um contexto onde você vai começar a medir. Aí você vai usar as métricas de acompanhamento. Dentro do suporte, poxa, tem muita dor do cliente nessa área, ou temos muito chamado ali, como é que a gente consegue trabalhar para diminuir essas dores, diminuir esses problemas, como é que isso está impactando o cliente no uso da ferramenta no dia a dia, tá? Então, com olhares nesse sentido, eu acho que a gente consegue priorizar o backlog e escolher o que é melhor para entrar para dentro do desenvolvimento. Para isso, você precisa de um gateway. E esse gateway não necessariamente é uma pessoa, pode ser um processo. Eu gosto muito lá da reunião de priorização, onde traz diferentes stakeholders e juntos, né, a gente entender o que é que vai descer para o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento traz uma capacidade que ele pode suportar. O próprio desenvolvimento pode trazer, como, por exemplo, débitos técnicos e outras coisas para dentro dessa mesa. E aí o suporte vai trazer ali as coisas de N3, ou, sei lá, um time de CS vai trazer ali outras demandas, o cara de produto vai trazer outras demandas, e juntos a gente entender o que é melhor para matar a fome do cliente, né? Voltando lá na analogia da pizza, tá? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a estratégia de priorização, qualquer que seja, né? Eu acho que tem diversos métodos. Ela vai deixar alguém triste. Ela vai deixar alguém triste, mas ela tem que ser comum. Sim. Né? Eu sempre pego assim, o desenvolvimento prioriza de um jeito, o suporte prioriza de outro, e se você prioriza de maneiras diferentes, se isso não está alinhado, se você não voltar lá e falar, né, a gente está no mesmo fluxo de valor, gente, a gente entrega valor para o mesmo cara no final, a gente só existe aqui porque o mesmo cara que está na outra ponta, a priorização não faz sentido, né? Então, ter uma escala, um método, uma rotina, uma maneira comum, né, de se priorizar e de se definir, principalmente quais demandas não vão ser feitas e tranquilizar todo mundo de que todas as demandas não serão feitas. Vamos lá. Porque priorizar não é escolher o que vai ser feito, né? O que vai ser feito está lá. É aquela lista gigante de coisas que você tem para fazer. Priorizar é escolher o que não vai ser feito. É o contrário, né? Eu tenho uma lista de 100 itens, o time falou que dá conta de fazer 10 na próxima semana. O que eu tenho que fazer? O que é para ser feito já está ali, são as 100. Eu vou escolher as 90 que não vão ser feitas, né? Sim. E o que sobrar ali é as que efetivamente serão feitas. Então, priorizar é sobre escolher o que você não vai fazer, né? Exato. Essa escolha que tanto dói de o meu bugzinho aqui tão querido que eu queria resolver para o cliente sair do meu pé, ou aquele projetinho que eu prometi lá para o diretor da empresa que é cliente, eu que sou CS aqui, também não vai rolar essa semana. Então, essa dor, mas dentro de você trouxe muito bem, Omar, eu acho que dentro de um sistema de trabalho que a gente contemple o máximo de valor, de resultado para ser entregue. E eu acho que isso acaba criando também, né, uma sensação de alívio para todo mundo no final, porque no começo é um inferno, no começo é terrível, né, quando você começa a criar o método e entender que você não vai conseguir entregar tudo, é pau que quebra para todo lado,
Mas aí depois, depois que você acerta os contratos internos, né, os acordos internos, os contratos externos acabam ficando mais claros também, né? Então, eu não acabo me comprometendo com um monte de coisa que eu sei que eu não vou conseguir entregar. Eu começo a ter, meu time começa a ter uma visão da priorização de uma maneira diferente, né? E os outros times começam a acabam falando assim, cara. E aí a gente acompanhou muito esse processo, né? Foi bem curioso que uma hora o cara falou assim, não, realmente o que você está pedindo é mais importante do que eu preciso fazer. Pode passar isso aí na frente. E aí, isso, porque todo mundo entendeu que estava no mesmo fluxo de valor, né? Exatamente. E aí é muito doido, né? Assim, tem um cliente que eu estou atendendo agora que a gente começou isso com um time e a reunião era feita uma vez por semana e demorava 1 horinha e pouco. Você acompanhou uma dessas reuniões, né? Você saiu até meio atordoado de lá. Hoje são 6 times e a reunião acontece em 50 minutos, 45 minutos para os 6 times. Mas, assim, os POs ganharam maturidade na hora de trazer as demandas, as pessoas ganharam maturidade na hora de discutir a demanda. Sim. Então, hoje você entra nessa reunião, você vê a discussão, porque é uma reunião cara, né? Você tem gente do comercial, você tem gente do suporte, você tem várias pessoas de várias áreas diferentes participando dessa reunião. Então, é uma reunião que junta lá 25, 26 pessoas, muitos gestores, muita coisa e tal. E em 45 minutos a gente consegue todo mundo trazer ali, né? Tem todo um fluxo antes, é claro que o PO está preparado para trazer as demandas para aquela reunião, mas a hora que é apresentado ali, o time fala, pô, essa semana pode subir 10. Aí o PO já traz uma sugestão, as pessoas falam, não, mas sobe esse, porque é importante, porque tem o projeto, porque tem o evento, porque tem o cliente, que tá. Mas é uma discussão muito tranquila hoje, o pessoal prioriza, e numa discussão bem saudável. Hoje são 6 times que a gente consegue fazer isso em 45 minutos, a 50 minutos a gente está conseguindo fazer esse trabalho aí numa reunião com 20 e tantas pessoas. Então, é um baita de um ganho, mas a hora que você chega lá, você vê isso funcionando, você fala, é fácil, não é? Não, é uma jornada, né? No início voa pedra, né? No início voa cadeira, no início... Canivete, às vezes. Canivete, rola de tudo, né? Não pode entrar canivete na empresa, mas dá para usar um lápis lá. As outras armas brancas. As outras armas brancas ali. Uma coisa legal de falar sobre a questão é a gente também mentalizar que reunião é um dos momentos mais caros de qualquer empresa, né? Qualquer das reuniões, né? Então... É muito caro separar 23 pessoas ali. Se você olhar o custo hora, o salário do cara ali, é terrível. Não precisa nem falar do espaço que você está alugando, que você está usando. Não precisa somar 1000 coisas a mais que está ao redor ali, né? É muito caro 1 hora de reunião com 26, 25, 26 pessoas numa sala, né? Exato. E aí, Leandro, entrando um pouquinho em como os times podem se ajudar também nesse contexto, né? De novo, entendendo que eles estão no mesmo fluxo de valor, tem a questão de como o suporte pode auxiliar o time de desenvolvimento, né? E aí, pensando no time de desenvolvimento não só como um time de dev, mas um time de produto, né? Em que momento, ou de que maneiras você enxerga que o time de suporte pode ajudar no desenvolvimento do produto? Assim, o que você já observou dessa realidade por aí? O time de desenvolvimento acaba que ele tem uma tendência dele ficar meio alienado do que está acontecendo com o cliente ali, né? Você vê que o cara do CS, o cara do comercial, o cara do suporte, ele tem mais contato, diferentes papéis, mas ele tem mais contato ali com o cliente, né? O suporte ajudando na ferramenta, o cliente na ferramenta, o CS ajudando ele na jornada que ele vai ter com o produto ali para resolver a dor dele da melhor forma possível. O comercial trabalhando com ele ali novos projetos, fechando novas oportunidades e tudo mais. Falando especificamente do suporte, eu acho que tem aquela coisa do bug que vai surgir ali, que eu acho que todo mundo pensa em suporte, desenvolvimento, pensa no bug, mas eu acho que tem melhorias que o suporte pode trazer, né? Tem uma série de coisas que o suporte pode trabalhar junto com o desenvolvimento para apresentar até para o desenvolvimento, questões até de interface, outras dores que o cliente tem. Então, fazer um trabalho de N3 que vai muito além da questão de bugs e tudo mais, que eu acho que é ajudar o desenvolvimento a entender
onde estão as principais dores dentro da ferramenta, trazer sugestão do que a gente pode fazer. Bom, essa área aqui do sistema é legal a gente dar uma mudada, dar uma mexida, tem muita dor nesse pedaço aqui. E aí pode ser treinamento, pode ser interface, pode ser uma série de coisas ali que podem ser trabalhadas, mas eu acho que tem um papel, ou deveria ter um papel que vai além do atender chamados e abrir, né, atender a ligação do cliente e abrir um chamado de um bug, né? Acho que tem que ter um trabalho ali que transcende um pouco isso. Eu acho que o papel do suporte aí como apoio para um PO, né, ele acaba sendo um papel, na minha visão, se analítico, né, se não for simplesmente só, enfim, só operacional, né, se você conseguir medir as coisas no lado do suporte de uma maneira mais efetiva, né, e conseguir entender quais são os maiores pontos de dúvida, quais são as features que mais demandam interação com o cliente, quais são os tipos de chamado que mais custam para atender, né? E a gente, quando a gente faz trabalho junto, a gente pega muito nisso, né? Vamos lá, você mede a métrica aqui, então tá. Qual que é a maior incidência de chamada? É nessa feature. Qual que é a maior duração dos chamados? É nessa outra. Então tá, o que a gente vai fazer para melhorar isso? O que a gente vai fazer para melhorar aquilo? Então, ter esse arcabouço de métrica para conseguir direcionar a evolução do produto é importantíssimo, assim. E enquanto você não chega nesse nível de maturidade de conseguir rastrear todo esse tipo de coisa, aí sim o feeling é muito importante, né? Enquanto você não tem, o que você tem é o feeling, né? O que você tem é o que mais reclama. E, de novo, entender de novo que esses times fazem parte do mesmo fluxo de valor, que o fluxo de valor é a entrega do produto final, e que nessa entrega desse produto final, o suporte, né? Quando você aciona o suporte, é porque alguma coisa não está funcionando, né? Então você não liga para o saber. suporte para dar parabéns, né? Você não liga para o suporte e fala oi, como é que tá, e só volta, melhorou, né? Não acontece isso. Às vezes acontece, às vezes, em alguns determinados casos pode acontecer. Mas você não liga necessariamente para isso, você liga porque você está com algum problema, você está com alguma dúvida, enfim. Ou você precisa que o cara faça alguma coisa. Então, eu gosto muito de trabalhar a parte mais de gestão e a parte analítica quando a gente fala de suporte, né? Porque eu acho que padrão de atendimento, né? Eu atender bem, eu atender o cara com um emoji, sei lá, coisa assim. Vamos ser uma... Ok. Mas, cara, você tá partindo do princípio então, que o cara... ok no sentido de, cara, a discussão tem que estar daqui para cima. É né? outro nível, exato. Porque, assim, aqui o não tem cara, o que quando ele discutir, tem que falou com ser feito e você... acabou, né? Quando ele falou com você, o mínimo que você tem que fazer é ser educado ou ter a comunicação adequada com o canal dele. Não adianta você mandar emoji para um público que não gosta de emoji também, entendeu? Tem que entender isso. Mas você entender que, cara, esse cara tem um problema e o que eu tenho que fazer como suporte é evitar que esse problema aconteça de novo, né? Isso passa por você ajudar no processo de melhoria do produto, né? E não simplesmente sentar em cima do problema e resolver o mesmo problema 200 vezes sem falar, cara, isso aqui é um problema sistêmico, isso aqui é um problema estrutural, acontece toda semana. Todo dia eu tenho que parar para fazer isso, né? O que eu gosto de brincar que tem que ser preguiçoso, né? Não dá para você fazer a mesma coisa 20 vezes, né? Fez a segunda, Sim. levanta uma bandeirinha ali, aqui a gente precisa arrumar, a gente precisa automatizar, precisa se for. E com certeza Sim. trabalhar com métricas, né? Se você não está trabalhando com métrica, tem muito achismo aí. Pode até parecer que você está trazendo mimimi para a mesa, né? Quando você traz números, a pessoa pode discutir contigo como é que você chegou no número, mas tendo entendido como é que se chega no número, a discussão muda completamente muda, né? É muito claro assim como muda a conversa a hora que você começa a trabalhar com métricas e trazer números para a mesa. Né? Sim. É outra discussão. Exato, é isso aí. E aí a gente está falando muito de suporte dev, né, Garcia? E aí tem outros dois times, geralmente, né, que você já citou, que também estão nesse fluxo de valor, vamos dizer assim, mais direto com relação ao cliente, né? Tirando as áreas de back-office, a gente está falando de vendas e CS, né? Customer Success aí. Como que esses caras podem impactar, de alguma forma, na relação entre suporte e desenvolvimento, né? É uma relação que vai passando bastão, né? Então,
Você começa com vendas, passa o bastão para o CS implantar ou fazer parte do onboarding da jornada. Depois tem o suporte, aí tem o time de dev na sustentação, tem o time de dev apoiando o marketing para melhorar o produto, enfim. Como que esses dois, vendas e CS, podem impactar nessa relação, na sua visão? É uma pergunta complexa, mas... É uma pergunta complexa. Eu acho que de várias maneiras. Eu acho que tem uma coisa, a gente é criado muito para ter uma visão analítica, né? Você vai para a escola, tá lá, biologia é uma professora, matemática é outra, são livros diferentes, as coisas nunca se conectam, né? Então, desde a escola, você pouco vê conexão ali, né? Você aprendeu a ler e escrever e você usa isso lá para trabalhar com o livro de matemática, né? Mas pouca conexão você vê entre a biologia e a matemática, entre a química e a matemática, entre a física, enfim, e o português e por aí vai. A gente é criado para ter uma visão muito de caixinhas separadas. A gente vai para as empresas, a gente descobre caixinhas lá também, né? Tem a caixinha do CS, a caixinha do suporte. Então, parte do que a gente falou aqui é derrubar um pouco esses muros e conectar essas coisas todas e pensar realmente num fluxo de valor. Se você pegar um exemplo que eu gosto de usar, porque eu acho que todo mundo já passou por isso, se você pegar um exemplo de contratação, contratação não é algo que acontece no RH, né? Não acontece na caixinha do RH. Você tem uma aprovação financeira para pagar aquele salário, você que passa pelo budget, que passa lá pela área financeira, você tem a área que vai receber essa pessoa, que vai ajudar na seleção, que vai determinar ali qual é o perfil, vai ajudar a determinar qual é o perfil desse cara. Você tem uma pessoa no RH que está... vamos pensar até além, né? O RH vai terceirizar a busca desse candidato, então pode passar por uma área de compras que vai ajudar a encontrar a empresa que vai vai ajudar a trazer a empresa que vai fazer a seleção. Então, as coisas elas acontecem de uma forma sistêmica. Elas não acontecem de uma forma linear ali, assim, bonitinha. Então, isso tudo precisa funcionar em harmonia. E aí a melhor maneira de entender essa harmonia é em cima desses fluxos de valores, porque no final do dia não é você somar as partes que o cliente vai estar feliz, né? Mas como é que todas as interações, tanto internas quanto com o cliente, como é que elas funcionam e o tempo que elas levam e como é que elas respondem aos chamados, aos pedidos de uma área para outra, coisa e tal. Como é que esse todo funciona é que vai determinar o tempo do atendimento do cliente, a qualidade do atendimento do cliente e tudo mais. Então, tem que ter um pensamento sistêmico e entender que tudo isso impacta, não é uma coisa só. Você não vive isolado na sua ilhinha bonitinho lá, seja qual for a sua área, né? Sim. Queria trazer mais um temperinho nessa questão, né? Tem só uma analogia que eu gosto muito que um amigo faz aí com o Guilherme Carvalho lá da Expertise, né? Que tem uma consultoria de linha, ele fala que processos entre empresas não são pedrinhas por cima do muro, tem que ser passagem de bastão, né? Não adianta só jogar a bomba pro lado de lá e deixa a bomba explodir, né? Tem que ser bastão e todo mundo na corrida de bastão, todo mundo tá vendo o resultado Isso. e aonde está E chegando. a corrida de bastão tem aquela coisa, né? Eu tô ali vindo, correndo, ali empolgado, E eu tem vou a passar o transição. bastão para ti, você tem que começar a correr, aí tem a hora Exato. certa de a gente passar, eu tenho que colocar na tua Exato. mão, sentir que você segurou com firmeza, né? Não Exato. é... eu já dei minha volta aqui, tá aí, ó, e jogo a Joga marcha o de qualquer bastão, se jeito, ou vira a para vai pegar. desesperado lá, tentando pegar, precisa Exato. sair correndo, enfim, né? É um outro jogo, né? E tem uma coisa legal, assim, para trazer também o temperinho de fato mesmo, é que vendas e CS, eles estão trabalhando com a expectativa do cliente numa esfera um pouco diferente do suporte do desenvolvimento, né? Eles estão trabalhando na esfera de captura de valor, né? Então, ele está querendo capturar valor do cliente, né? Ele está querendo tentar tangibilizar aquilo na grana mesmo, né? No fim das contas. E com isso, você cria muitos problemas de alinhamento de expectativa entre as áreas, né? E eu cansei de ver casos de empresas que o vendedor vende qualquer coisa porque está vendendo comissão, e aí a operação que se exploda para entregar esse troço, mas a comissão do cara está garantida e ele já trocou de carro, né? Inclusive com a comissão que ele recebeu. E a culpa é de quem?
De quem É do está em cima de todo vendedor? mundo. É. Porque se ele cobra o cara de fazer venda, se ele paga o cara por comissão, o que ele está incentivando o cara a fazer? Exato. E aí, já É, engatando na próxima pergunta, aí só diga-me como me mede que eu vou te dizer como é que eu vou me comportar, né? exato. E aí, já engatando na próxima pergunta, né, no próximo assunto, é de fato esse, né? A gente já começou a falar agora de modelo de gestão, né? Então, como você mede, como você estabelece as rotinas e principalmente como você recompensa os times, esses times de suporte. Obviamente, e podemos falar de venda CS também nesse contexto de fluxo de valor, né? Vai dizer muito sobre como essas pessoas vão se comportar, né? Total. O que você já viu Primeiro, de acho que tem que aberração e parar o com que você essa já viu de coisa resultado? de. Acho que tem que parar com essa coisa de. A meta é do time, a meta não é de uma pessoa, é do time, né? Tem muito lugar por aí que cria competição dentro do próprio time, porque aquela plaquinha de funcionário do mês lá no McDonald's, para mim, gera competição interna. Então, as pessoas param, na minha opinião, de trabalhar de forma colaborativa. Por mais que alguém venha aqui e fale, não, mas lá no McDonald's, parte da nota do cara é quanto que ele colaborou com outras pessoas, não sei o que, tá. Existe uma competição, né? Você gera uma competição. Então, a gente já conversou bastante disso, né? Tirando o comercial ali, eu acho que o restante da empresa você tem que pensar muito na meta do time, né? Qual é a meta do time? Eu acho que é o seu primeiro ponto para acabar Eu com... acho que vou ousar entrar um pouquinho nesse assunto, que é um assunto que me interessa muito, você sabe disso, que eu gosto de discutir sobre isso, né? Mas eu acho que até no comercial, se você só medir o cara por produção de venda, de dinheiro que entra, você pode descolar o cara do seu fluxo de valor também. Não, você deu um exemplo antes aí a respeito disso, né? O cara vai vender coisas ali que não que de repente o cliente nem precisa, mas ele vai, o cara trouxe uma dor lá, porque o cliente nunca traz dor, o cliente sempre traz solução, né? Pera lá, se mudar a tela para verde, botar a fonte vermelha, resolve meu problema, né? Aí ninguém mais consegue ler o que está na tela, né? Mas o cara do Exato. comercial abriu um projeto para fazer essa mudança, trouxe grana e tudo mais. Aí dá para entrar nessa conversa e ir longe, né? Porque o que custa caro em desenvolvimento de software não é o desenvolvimento em si, mas a manutenção, né? Aquele pedacinho de código que você fez para os próximos 10 anos, você vai ter que manter ele funcionando. Então, onde é que está o custo real disso? Aí o cara te deu R$100 para você fazer aquela mudança, só que ao longo dos próximos 10 anos aquilo vai custar 500, não vai custar 100, né? Então, foi uma venda no curto prazo bacana, o cara cumpriu a meta que foi cobrado dele para ele cumprir, que era vender R$100, mas as coisas no todo não se encaixaram, né? Sim. Então, quando a gente está falando de modelo de gestão, assim, acho que a primeira coisa tem que ser um modelo desenhado para o resultado do cliente, para atender a estratégia da empresa, tem que ser algo focado nessa linha. E a primeira coisa que eu acho que precisa ser suprimida nessa história toda aí sempre é essa coisa de meta pessoal ou recompensa pessoal. Assim. Acho que tem que ser recompensa do time, parte dessa recompensa tem que ver dentro do que a empresa no todo ela conseguiu melhorar ou não. Tem que ser uma somatória de coisas aí, não é algo simples, não. Sim. E aí, voltando um pouco mais para o escopo de suporte e desenvolvimento, né? Uma dica legal sobre como trabalhar modelo de gestão entre essas equipes, né? Se você tem um modelo de gestão, aí seja ele qual for, né? É você compartilhar a meta entre os times, né? Então, ó, os dois times têm que entregar uma meta conjunta de SLA, de throughput, de lead time, de qualquer coisa assim, né? Medir o fluxo de valor dos dois times juntos. Né? É um processo que vocês executam juntos, então vamos medir a efetividade e a melhoria desse processo. Os dois vão ser penalizados ou bonificados de acordo com o resultado em conjunto. Porque, na minha visão, essa é a única maneira de Tem você olhar aquelas o... coisas, né? Demorou 3 semanas para resolver a dor do cliente lá, que era um relatório que não estava saindo. E aí, às vezes, você vai lá entender o processo a fundo, para chegar no desenvolvimento demorou 2 semanas e meia, né? Sim. Então, a hora que a gente está falando do lead time aí, o que é lead time, né? Depois para você explicar, não sei se é claro para todo mundo que está aí o que é lead time, mas a hora que a gente está olhando para lead time, a gente tem que tentar entender o todo, né? Onde é que as coisas estão, onde é que está o gargalo,
onde as coisas não estão funcionando, tem que entender de uma forma geral tudo isso. E aí o lead time é o tempo que... Você tem basicamente 2 lead time ali, né? Você tem o lead time do time e você tem o lead time do cliente, né? Acho que no exemplo que a gente estava trazendo aqui é o lead time do cliente, ou seja, na hora que o cliente traz a dor até a hora que ele vê efetivamente em produção a dor dele resolvida, né? Aquilo que ele precisava que acontecesse ter acontecido. Esse tempo é o lead time. Porque para o cliente não interessa se ficou 2 semanas no suporte, se ficou 3 semanas no desenvolvimento, se ficou parado no meio de uma fila lá para ser priorizado, não interessa. Para ele tinha uma dor e a dor não foi resolvida, né? Ele só enxerga isso, né? Eu trouxe a dor agora está no ar. Qual é essa diferença de tempo? Para o cliente é uma caixa preta, né? Não interessa. Se tem que levar isso lá para o Vaticano, para o Papa benzer e voltar. Isso, e tem que ser, né? Não faz sentido ele ter que se preocupar com isso, né? Afinal de contas, ele está pagando você para você resolver aquela dor dele. Né? Exatamente. E aí, Garcia, a gente vai... Então, definindo esse resultado em conjunto dos times, né? Ou definindo essas metas, OKR, chama do que você quiser, né? Enfim, não estamos aqui para definir metodologia de gestão, mas definindo que o resultado é comum, é conjunto, o que você pode trazer de dica para melhorar as rotinas de fato de gestão entre esses 2 times, né? Melhorar na prática o relacionamento e a convivência entre os times para essa entrega de valor conjunta aí. Eu acho que a gente trouxe alguns elementos aí lá no começo da conversa, né? As primeiras é as pessoas entenderem que todo mundo faz parte do processo. Se isso não acontecer, não interessa o que você trouxer ali, vai ser sempre as pessoas defendendo o silo dela, defendendo só a panelinha dela, né? Depois, acho que você entender que não dá para fazer tudo, é financeiramente impossível você ter equipe para resolver tudo. Então, você tem que priorizar algumas coisas. Então, algumas coisas vão ser feitas primeiro, outras vão ficar para segundo plano e algumas não vão nem sequer ser feitas, né? Então, é você entender que esse jogo aí, ele existe no Google, ele existe no Facebook, ele existe na Apple, ele existe nessas empresas aí que faturam trilhões, por que não nas nossas empresas, né? Então, saber priorizar o que vai ser feito de forma a buscar resultado, entender ali e saber trabalhar do lado do desenvolvimento ali as coisas que são urgentes e emergentes, né? O processo ele tem que ser desenhado de uma tal forma que ele possa receber coisas que são urgentes e emergentes para serem resolvidas, porque elas vão acontecer também. Então, tem que ter um processo desenhado de tal forma que as coisas tratar esse tipo de coisa, né? Essas coisas acontecem. Seja capaz, um processo que seja capaz de receber isso e tratar isso dentro de um tempo que é viável, né? Se eu tenho um e-commerce e caiu o boleto, caiu a forma de pagar, caiu todas as formas de pagamento lá. Isso é emergência, né? Para de almoçar e vai lá resolver, né? Chegou ali agora, o título lá tá torto, tá feio, não sei o que, é uma urgência. Termina de comer, vai lá e resolve, né? Mas assim, teus processos têm que ser desenhados de uma maneira que você consiga receber e tratar essas 2 coisas. E aí o restante você traz para uma ideia aí de fazer uma priorização. E, de novo, tem 54 milhões de técnicas para fazer isso. Você traz para dentro de uma priorização que te ajude a colocar as coisas que vão trazer o resultado para a empresa, que a empresa precisa alcançar ali junto dos seus clientes, né? Consiga resolver as dores dos seus clientes para que as empresas que estão pagando por esse serviço continuem ali trabalhando contigo, né? Legal. Então, pensar num processo que ele tem essas capacidades, eu acho que é essencial aí. Eu acho que é um terceiro ponto. Então, assim, entender que é responsabilidade de todo mundo, ponto 1. Entender que não tem capacidade para fazer tudo, nós vamos ter que priorizar, ponto 2. E depois ter processos hoje em dia que sejam capazes de se adaptar para aquilo que está acontecendo, né? Eu estou aqui com a camisa do Agile Brasil aqui. Você sabe que eu sou apaixonado aí por Lean, por Ágil e por tudo mais, por Lean Startup, uma série de coisas. E as pessoas hoje confundem muito Ágil com Scrum, né? Elas fazem uma ligação direta, né? Se eu estou falando de Ágil, eu estou falando de Scrum, o Scrum e isso está não é uma contido verdade. no Ágil, né?
tá embaixo a gente fala que está embaixo do guarda-chuva do ágil. Tem outras maneiras de você ser ágil, né? E aí eu comentei no começo aqui também, o cara para de entregar um projeto por ano, né? Que ele fazia no Gantt dele lá, bonitinho, e começa a fazer 24 sprints de 15 dias e entregar no final. Ele está usando Scrum e não está sendo ágil, né? Então, o pessoal brinca lá que é o Scrum Fall, né? Em vez do Waterfall, você tem o Scrum Fall. Então, dá para você usar Scrum e não ser ágil. Então, dependendo do contexto que você está, não vai fazer muito sentido você usar Scrum, por exemplo, né? Não é um processo que vai te atender no sentido de que não dá para eu esperar 15 dias para, enfim, tamanho que for sua sprint, na maioria das vezes é 15 dias, Ou né? então 2 não dá para semanas. esperar uma planning, uma grooming e 15 dias para resolver um negócio. Não dá. Para resolver um negócio, entendeu? Então, assim, projetos que estão ali no início, projetos que ainda... porque, assim, a gestão tradicional, né, desenvolvimento de software, o que acontecia? Eu desenhava, fazia aquele design upfront inteiro, codava tudo aquilo, Tentava colocava prever em tudo, né? produção. Isso, tentava prever tudo. É o big design upfront, perdão. Aí eu colocava tudo isso em produção, nesse momento o suporte começava a atender, né? A hora que eu estou falando de ágil, eu vou colocar um pedacinho disso em produção e vou começar a coletar feedback se aquilo está atendendo ou não. Em que momento passa a ser sustentação, né? Sai do desenvolvimento puro ali. É naquele momento que o negócio começa a depender daquilo que você está entregando para ele. A hora que vê uma dependência, pensar no e-commerce, né? Pô, primeiro eu vou colocar um catálogo. Ah, legal, mas ainda tem que passar pelo financeiro, o cara do comercial ainda vende pelo jeito antigo, não sei o quê. De repente você põe a forma de pagamento lá, você põe um carrinho e a forma de pagamento. Põe um carrinho primeiro, né? Você já fez mais uma entrega e aí o cara do comercial está recebendo o pedido pronto, mas ele ainda pode tirar o pedido no papel lá. E de repente você põe o pagamento. Aí um exemplo que veio na minha cabeça aqui agora, né? Dá para pensar de mil maneiras. Mas aí, agora sim, eu tenho um fluxo completo. Eu estou fazendo venda sem depender, não sei o que. Pô, então, agora, isso vira sustentação, porque agora a área de negócio começa a depender daquele modelo ali, né? Então, isso aconteceu na terceira entrega, na quarta entrega, na quinta entrega, não sei. Em algum momento isso começa a acontecer. Nesse momento, você sai de desenvolvimento e vai para sustentação. Ali o jogo muda. Ali, provavelmente, Scrum não é um processo que vai te atender da melhor forma, porque não dá para você esperar ali a próxima sprint para resolver alguma coisa. Isso é sempre assim? Não. Eu fiz um trabalho com uma empresa, é uma fintech, eles atendem banco, e hoje, é inacreditável, mas assim, no dia de hoje, o banco só permite que eles façam deploy em produção de 6 em 6 meses. Então, mesmo o negócio que está em produção, eles conseguem trabalhar com o Scrum numa boa lá, viver feliz no Scrum deles lá. Mas eu estou num lugar que não, tem uma dinâmica diferente, não sei o quê. Então, meu processo tem que atender essa dor. Então, Kanban provavelmente vai ser um método que vai te atender melhor. Tá? Hoje está muito no ar essa coisa de Scrum não funciona, não sei o quê. Aí você vai entender o contexto que as pessoas estão trabalhando e você percebe que o cara tem um parafuso e está usando um martelo. O problema não é o Scrum, né? O problema é que o cara está tentando resolver. Então, ter um processo que atenda bem a tua dor faz toda a diferença aí, né? Eu acho que o Scrum ele é excepcional para quando você tem uma imprevisibilidade muito grande de escopo, né? Ou você tem uma imprevisibilidade muito grande. Você falou no começo, cara, eu não tenho certeza de muita coisa, mas eu tenho alguns valores que eu preciso ir entregando de maneira que eu vou organizando essas coisas ao longo do tempo, né? Mas a partir do momento que alguém depende disso e que eventualmente esse negócio pode sair do ar, isso aí gera impacto financeiro para o negócio, e para qualquer negócio, do seu cliente ou do seu próprio negócio, né? Você não pode... os métodos, os frameworks, as ferramentas têm que estar lá para servir o negócio e não ao contrário, né? Sim. Tá? Sim. E aí, Garcia, indo para o final aqui, que a gente já está com quase 50 minutos aqui, a gente está falando de gestão, e aí quando a gente fala de gestão, a gente acaba caindo para ferramenta, né? Então, eu começo a fazer gestão entre os dois times. Usualmente, esses times não usam a mesma ferramenta, né? Eles acabam usando uma ferramenta mais de helpdesk, outra ferramenta de desenvolvimento, ou de Kanban, de ágil, qualquer coisa assim, né?
Existe algum desafio muito grande nessa questão ferramental entre esses dois times aí, na sua visão? Hoje você vê muita empresa aí usando um Movidesk, uma outra ferramenta qualquer. Não estou falando mal do Movidesk, né? Peguei como exemplo. Ali na área de suporte, usam Gira na área de desenvolvimento e as duas ferramentas não se conversam de forma natural, né? Você tem que promover alguma integração para isso conversar. Então, acaba que você tem sempre alguém ali gerindo o que vai, o que volta, foi, não foi, voltou e coisa e tal. Você acaba precisando fazer uma gestão extra. Eu acho que hoje a gente não tem aí no mercado nenhuma ferramenta. Não vou dizer que não existe uma ferramenta que olhe para os dois lados, mas assim, a maioria das empresas que eu vejo, elas usam soluções muito distintas que não se conectam, né? Então acaba que você tem um overhead, tem que ter um trabalho a mais que emerge aí no meio disso tudo aí, que é fazer gestão disso, né? Sim. Entender o que tem que ir para lá, tem que ir para cá, foi arrumado, não foi. Você acaba, e dependendo do tamanho da quantidade de times que você tem em desenvolvimento, tamanho que é esse suporte, isso pode virar um trabalho bem grande, isso pode virar algo grande. É claro que dá para você dentro, trabalhando com APIs e tudo mais, conectar essas coisas e fazer isso funcionar de uma outra forma, né? Mas, inclusive, onde você trabalhava antes lá, a gente foi feita essa conexão, né? Quando o A gente N3 desenvolveu. falava que aquilo era algo urgente e emergente, já automaticamente pipocava lá no lado do desenvolvimento, lá, um cardzinho lá sinalizado que era uma urgência e emergência, e aí o processo deles lá estava desenhado de tal forma que eles conseguiam atender aquilo, né? Então, é possível fazer essas integrações, mas eu acho que é uma dor em geral no mercado hoje, esses processos e as ferramentas não estarem conectadas, né? Eu acho que, no limite, são processos distintos, né? O processo de atendimento do processo de desenvolvimento, mas eu não consigo entender, para mim não é inconcebível essas ferramentas não estarem minimamente integradas. Eu digo minimamente, assim, é coisa o higiênico, no mínimo, né? Você manter essas coisas na mão é uma perda de tempo terrível e você acaba não tendo. Você não tem informação para tomada de gestão porque você nunca vai acreditar no dado que está vindo ali, né? Dessa integração manual, né? E eu acho que o que você disse lá do gateway, né? Acho que tem um guardião para esse backlog do lado do suporte, né? Mais que seja uma zona cinzenta, né? Ali, o bug é problema de quem, né? O bug é problema da empresa, né? Então, tá, quem que é a responsabilidade de lidar com esse problema? Tá, e aí a gente começa a desenhar o processo em cima disso, né? Quem que vai cuidar desse problema, né? Não é que o problema é desse cara, né? E aí todo mundo tem consciência disso. Mas trazer esse guardião com a visão do time de suporte e isso fazer parte da rotina de gestão, né? Trazer o cara de comercial, trazer o cara de vendas para as reuniões de priorização, né? Trazer o cara de CS, enfim, até financeiro, quem precisar aparecer, mas do ponto de vista de bug, ter um guardião que vai representar o suporte nesse tipo de conversa, nesse tipo de decisão, com um contexto centralizado dentro daquele produto, daquele escopo dele, é essencial para que, de fato, as coisas se conversem e aí você consiga a ferramenta te ajudar simplesmente a organizar esse fluxo, né? Mas ter esse cara do lado do suporte também, né? Eu vejo muita estrutura de empresa que fala, não, o N3 é no desenvolvimento. E aí você fala assim, não, peraí, cara, não é assim que funciona a vida. O N3 não é no desenvolvimento. O N3 é no suporte, né? Por isso que chama suporte N3. Então, ocupando o cargo de gerente de desenvolvimento, ocupando o cargo lá de CTO, em algumas consultorias, eu já propus e tive esse N3 rodando do lado do desenvolvimento, porque, cara, não rolava do lado do suporte. Aí o problema precisa ser resolvido, porque o problema é da empresa, né? Não é do desenvolvimento, é Sim. do suporte. Aí acabou rolando. Mas eu concordo contigo, assim, que tem uma desconexão quando ele passa a ser do desenvolvimento, assim. Eu acredito que é algo que deveria ser mantido dentro do suporte, assim. Eu acho Sim. que
Porque, de novo, né? Acho que a gente falou de E método. é só assim, ó, eu acho que um cara que consiga navegar nos dois mundos, né? Sim, sim. Um Ele tem que saber a perfil linguagem, ele tem que saber específico aí de alguém especificar, que... Isso. ele tem que saber especificar, ele tem que entender É, um pouco da linguagem, de linguagem estruturada para especificar um bug, para especificar uma rotina de teste, né? Então, e não é nada muito rocket science, né? A gente sabe do nosso caso lá que, tipo assim, você consegue capacitar alguém para conseguir passar uma demanda organizada para o sim, desenvolvimento, né? sim. Não é assim, ó, tá aqui, ó, fiz isso aqui, o botão não funciona. Aí, pô, lógico que, como assim, cara? Documento que você fez direito, explica o passo a Não, passo. e o que eu, então, aquelas coisas que eu acho horrível, assim, né? O cliente reportou que tem um bug aqui, né? E o desenvolvedor está uma semana tentando replicar o bug e não consegue, né? E o que vem de feedback de suporte é, não, tem que resolver esse bug aí que o cliente está bravo. Cara, Vocês estão demorando para muito desenvolver. caro isso, né? É muito caro isso. O desenvolvedor podia estar tratando 1000 outras coisas ali, né? Então, tem Sim. que ser um perfil que entenda e saiba navegar nos dois mundos, né? Ele sabe falar com N2, ele sabe falar com... Esse negócio de N1, N2, N3 depende do desenho da empresa, né? Mas quando a gente está falando Lá de um N3 time que ali... cuida de problemas e que se relaciona diretamente com o time de desenvolvimento. Pronto, não precisa chamar de N3, mas é isso. Mas já vi alguns lugares CN4, já vi alguns lugares CN2, enfim. Mas eu acho que tem que ser um time, uma pessoa que, depende do tamanho, né? Mas que saiba lidar com esses dois mundos, né? Ele tenha um perfil que consegue navegar lá e cá, né? Ele consegue levar informação, ele consegue receber essa informação, homologar isso, entender que está ok, descer ali para N2, N1, para que você retorne para o cliente ali, que você atenda o cliente dentro da dor dele. Sim. Você tem um texto na web aí muito bacana, né, Omar, que fala, está no teu LinkedIn, que é da evolução do suporte, né? Que começa com o dono da empresa fazendo suporte, depois o cara tem lá 60, 100 pessoas lá no Ele suporte começa a ali, né? pensar em... Isso, e aí no meio do caminho ele vai pensando e ele vai estruturando isso e coisa e tal. Então, se vai ser um time, se vai ser uma pessoa e tudo mais, depende muito desse momento que a coisa está acontecendo. Mas é fato que quando o time é pequenininho ali, né, que o cara que atende o telefone para falar com o cliente está sentado lá do dev e o dev está ouvindo no fundo ali o cliente bravo, xingando, o cara desliga o telefone, já sabe a dor do cara que está ali, é uma coisa, né? No momento que você tem 100 caras no suporte, do outro lado lá você tem uma equipe de 50 desenvolvedores e tudo mais, você começa a criar uma distância nesses mundos, né? Então, precisa levar outros processos, precisa levar outras maneiras de lidar com isso, precisa ter alguém que consiga fazer isso, né? Essas traduções, né, dos dois Essas mundos. traduções, porque elas começam naturalmente a ficar um pouco distantes, né? Sim. Por mais que tenha assim, o entendimento que estamos aqui para matar a fome do cliente, blá, 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 essa distância ela começa a acontecer, não tem como ela não acontecer, né? Sim, exatamente. Esse muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua 1 hora de conversa. Eu que agradeço, convide mais, foi um prazer. Vamos fazer hoje, vamos fazer um só de priorização, velho. Que isso Só daí de priorização. dá pano para briga. manga 2 dias. Dá para fazer 2 dias de workshop de plano de priorização, né? E a gente vai fazer mais vezes, com certeza. Beleza? Legal. Ótimo. Valeu. Pessoal, muito obrigado aí por quem acompanhou. Continua aí, siga a gente aí no YouTube aí, se inscreve no nosso canal aí. Clica no sigam, sininho, né? clica no sininho, se inscreve. Eu não sei fazer esses negócios, enfim. Mas tem que aprender. Tem que aprender. Também siga lá o Garcia Flow lá no trabalho deles, que é um trabalho bem legal aí com equipes de desenvolvimento e de entrega de valor em geral. Beleza? Bacana, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.